Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, eu não queria ter que fazer essa aula gravada, mas paciência, vou ter uma reunião nos hospitais onde eu trabalho, então eu tive que deixar desse jeito para não perder o vínculo com vocês, tá? Seguinte, o que a gente vai fazer hoje? Hoje o foco vai ser como que a gente vai fazer a avaliação de estenose de carótida. Foi uma coisa que perguntaram muito essa semana no Instagram. Daí a gente vai dar uma revisada em doença carotídea, tá? E a gente vai ver também como que a gente faz para pegar o paciente no postinho, qual que é o paciente que a gente pega e precisa investigar em relação a riscos de AVC, risco de ataque clínico transitório, tá? Qual que é o tipo de paciente que a gente tem que avaliar, tá? E daí é o seguinte, primeira coisa que a gente tem que saber, né? O que a doença, tem uma doença que é a aterosclerose, tá? Acho que é o porquê a gente estava discutindo um monte de coisa aqui. A aterosclerose, o que é? É uma doença inflamatória, é uma doença que leva a uma formação de placas de gordura, placas de fibrose e com gordura, e que essas placas podem levar a fechamento dos vasos ou fragilidade desses vasos. Essas placas podem ulcerar e formar algumas outras alterações, né? Então o que acontece? De uma forma bem simples, a placa, ela começa desde a infância, tá? Com as estrias gordurosas, né? O fat streak, e depois com o passar do tempo vai tendo o acúmulo do LDL oxidado, que vai formando as células espumosas, que vai espessando a parede do endotélio, daí vai formando um núcleo lipídico, tem a migração das células musculares, forma o núcleo lipídico numa ação inflamatória, daí você tem essa placa depois ela começa a aumentar o processo inflamatório, esse processo inflamatório afina essa placa, daí você tem um efeito das metaloproteinases, tem uma lesão dessa placa fibrótica e isso pode expor o leito esse núcleo lipídico. E esse núcleo lipídico exposto, ele ativa os fatores de coagulação e pode levar à lesão da placa. E pode acumular também alguns agregados plaquetários que podem fazer o que a gente chama de microembolização. Tá? Então o que acontece? Isso daí pode formar algumas plaquinhas, essas plaquinhas podem acabar chuveirando para frente. Tá? Então, coisas que a gente tem que saber. Por que eu estou falando tanto disso daqui? Para a gente entender, para poder entender quando que a gente tem que fazer a pesquisa de doença carotídea, tem que saber qual que é a fisiopatologia. Por que um cara tem um AVC? Por que o cara tem um ataque isquêmico transitório? O que acontece? Forma essa placa forma os agregados plaquetários, e isso aqui depois, quando tem uma certa alteração, isso pode fazer uma microembolização. Alguns agregados de plaqueta podem sair, tá? Levando em conta que o acidente vascular cerebral isquêmico, ele não tem como principal causa a estenose de carótida. A principal causa é cardíaca, tá? Então, por exemplo, questões manjadas de prova de residência. Qual que é o principal foco emboligênico para a cabeça? Coração. Se cair num teste de residência, tem coração, mas tem átrio e tem ventrículo. Então, qual que é? Átrio ou ventrículo? Primeira, FA, fibrilação atrial. Tá? Então, primeiro é átrio e a segunda, qual que é? Ventrículo, pós-infarto. Tá? A estenose de carótida, que são a formação de placas de gordura que podem fazer essas ulcerações, fazem microagregados plaquetários que podem ir para frente, isso aqui é a segunda causa de AVC, tá? Estenose de carótida é a segunda causa de AVC, tá? E daí o que acontece? Coisas que a gente tem que saber que são importantes, tá? Tem alguns conceitos que são super importantes a gente lembrar, né? O que acontece? Qual que é a fisiopatologia do acidente vascular cerebral isquêmico? Qual que é? É microembolização, tá? Então o que acontece? Você tem um agregado de qualquer coisa, um agregado de plaquetas, um pedacinho de trombo, qualquer porcaria que tem em algum lugar, caiu na corrente sanguínea, por acaso entrou numa carótida, entrou numa vertebral, entrou em algum lugar, e isso entupiu um vaso menor, fechou esse vaso menor, deu sintoma, certo? Então, uma coisa que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte: quais são os sintomas, como que funciona, como que é a irrigação cerebral? Para você entender os sintomas, tem que saber como é que funciona. Então, de uma forma bem mobral aqui, o que a gente tem? Vamos pegar aqui o nosso miolo, certo? De uma forma bem simplista. Aqui você tem cadê? Vocês estão me vendo? Deixa eu ver. Tá certinho. Então, o que acontece? Você tem o lobo frontal,
o lobo parietal, occipital, temporal e o cerebelo, certo? Então o que acontece? De uma forma bem simples. O frontal, ele é responsável pelo quê? Alterações de personalidade, quando tem alteração aqui. No parietal você tem dois giros que são importantes. Tem o giro pré-central e o giro pós-central. Giro pré-central, ele é um giro sensitivo. Giro pós-central, ele é um giro motor. Tá? Então o que acontece é o seguinte, você tem como se fosse um mapa do corpo ao redor desses giros. E daí você tem o que a gente chama de homúnculo de Penfield. Você tem um mapa dizendo assim, ó, se lesar tal ponto é, sei lá, face, se pegar tal ponto é mão, se pegar tal ponto é não sei o quê. Tanto é que a partir daí você já entende por que tem, por exemplo, algumas coisas que tem muito mais filigrana no movimento do que outras. Então, por exemplo, para você poder mexer o teu dedo do pé, você tem uma área do cérebro muito menor do que para mexer, por exemplo, a face ou a mão. Então, a representação motora da mão ou da face é muito maior do que a representação, por exemplo, sei lá, de uma parte da barriga. Por quê? Porque você não precisa de tanto detalhe no movimento para essas partes, certo? Mas é nessa região aqui. A região mais occipital, ela é importante pelo quê? Ela é responsável pela visão. Então, você tem o estímulo visual, ele vem pelo nervo, recebe pelo olho, vai para o nervo óptico, ele cruza lá no quiasma óptico, logo em cima da hipófise, vai para trás, uma parte deles vai para o outro lado do cérebro, uma parte não vai, e daí você vai para o cérebro e você vai ter aquela, se tiver uma isquemia posterior aqui nessa região, você pode ter o que a gente chama de quadrantopsia, pode ter algumas alterações. Só que o mesmo vaso que vem para cá, ele também irriga o cerebelo. O cerebelo é responsável pelo quê? Equilíbrio, de uma forma bem simplista, tá? Eu tô indo, tipo, eu tô saindo do padrão de neuroanatomia avançada, eu tô indo para tipo, colégio, só pra gente pegar uma base para poder saber onde mexer. Outra coisa que você também tem que lembrar de algum lugar do passado. A gente tem um hemisfério dominante e um hemisfério não dominante, tá? Então o que acontece? Lá no bulbo a gente tem a negociação das pirâmides. Então as fibras do lado esquerdo do cérebro vai para o lado direito do corpo e vice-versa. Olha, o cara é destro. Se o cara é destro, ele usa a mão direita como dominante. Então, o lado esquerdo do cérebro dele é o hemisfério dominante. Se o cara é canhoto, que é em torno de 10 a 15% da população, o hemisfério direito do cérebro é o dominante. Mas para que serve essa merda? Já é simples. Por quê? Porque no hemisfério dominante é onde tem os centros de fala, centros de escrita, certo? E isso aqui fica aqui na região do giro temporal superior, tá? Nessa região aqui, ó, tá? E agora vamos pensar na parte importante. O que tem que lembrar? Tem o seguinte, para a gente poder, em sabendo o que acontece, dependendo do lugar que fechar o vaso, a gente sabe que vai ter um sintoma diferente. Se fechar no anterior, um vaso que vai para o cérebro, no frontal, o cara vai ter um distúrbio de personalidade. Se mexer aqui na região do giro pré-central, vai ser de um lado só. Então ele vai ter o quê? Parestesia, vai ter alteração de sensibilidade, ou paresia. Ou pode acontecer hemiplegia, que tem uma alteração de todo o hemicorpo de um dos lados. Ele vai ficar com um braço bobo, uma perna boba, e dependendo da região, no homúnculo de Penfield onde tiver a lesão. Beleza, pessoal? Então, o que a gente tem? Para ficar mais fácil, se for posterior, ele vai ter o quê? Ele vai ter alteração de equilíbrio, por causa de alteração do cerebelo, e alterações visuais, certo? Ele pode ter alteração visual, mas principalmente o quadro clínico de isquemia posterior costuma ser queda da própria altura sem perda de consciência. Isso a gente chama de síndrome vértebro-basilar. Ué, mas de onde vem esses negócios estranhos? Tá? Vem daqui, ó. Um conceito que é muito importante a gente ter é a anatomia circulatória do cérebro, do sistema nervoso central, certo? Então você tem uma coisa que lá do passado, que é o polígono de Willis, tá? Pra gente poder discutir, se a gente vai... não adianta a gente chegar e falar, tem que fazer screening de doença carotídea, não saber do que se trata essa merda, velho. Então, por isso que eu tô fazendo essa revisão toda, tá? Então, vamos rever aqui rapidão, ó. Tá aqui, ó. Subindo aqui, ó, você vai ter o seguinte, ó. Da aorta, tá? O mais comum é sair. Primeiro as coronárias não estão nesse desenho aqui, tá? Depois o que acontece? Depois que saem os coronários, sai o tronco braquicefálico, que já vai a subclávia esquerda e a carótida comum esquerda. Logo depois da aorta sai a carótida comum esquerda e logo depois sai a subclávia esquerda. Das subclávias, o primeiro ramo da subclávia é a artéria vertebral, tá? Dos dois lados.
A artéria vertebral, ela sai bem aqui lateralmente, ela entra no forame transverso das vértebras cervicais, certo? Vamos pegar primeiro o posterior. Daí ela vai junto das vértebras cervicais, tá? Lá no atlas ele faz uma reflexão para trás, tá? Entra no crânio pelo forame magno e daí na frente da ponte ela se junta, as duas se juntam numa artéria única, que chama artéria basilar. A artéria basilar ela chega lá para o mesencéfalo e se divide depois em duas, que vão irrigar posteriormente. Então ela vai para o giro ou para o lobo occipital e vai para o lobo pro cerebelo. Beleza? E daí que ela continua, depois que ela se bifurca aqui, ela bifurca nas cerebrais posteriores, tá? E nas duas cerebrais posteriores, elas emitem um ramo para anterior, que é a que a gente chama de a artéria comunicante posterior, que junta com os outros vasos que a gente vai chegar daqui a pouco. As carótidas comuns, tá? Lá ela vai subindo pelo pescoço, certo? Na altura da borda superior cadê? Aqui. Na borda superior da cartilagem tireoide, logo aqui em cima do pombradão, se você palpar aqui na lateral, você vai sentir que tem um pulso bem forte. Aqui é essa região aqui, ó. É dessa região aqui, ó. É do bulbo carotídeo. Aqui é onde tem receptores sensitivos de pressão e de frequência cardíaca. Tanto é que a manobra vagal, você massagear exatamente essa região. Nessa região, você tem a divisão da carótida comum em dois ramos. Um, que pra gente não é interessante agora, que é a carótida externa. A carótida externa é quem irriga a face, tá? E a carótida interna, tá? E daí o que acontece? A carótida interna, ela vai lá para dentro, passa na frente de um monte de nervinho, entra pelo forame carotídeo, tá? Passa por um sifão. Logo depois que passa pelo sifão carotídeo, que é um segmento ósseo, ela emite um ramo, que é o único ramo que ela solta antes de entrar no crânio, que é a artéria oftálmica, tá? Que vai irrigar o olho, e depois ela continua com uma artéria cerebral média. Essa aqui é a principal artéria, a artéria mais larga, que é praticamente uma continuação da carótida comum. E daí o que acontece? Quando ela vira cerebral média, normalmente ela recebe a artéria comunicante posterior, tá? E mais ou menos no mesmo segmento, cada uma delas emite um ramo para anterior, tá? Então a cerebral média ela vai para a lateral, tá? Se ela vai para a lateral, ela vai, cadê aqui? Se ela vai para a lateral e irriga os núcleos da base, que é da onde vem as fibras do giro pré-pós-central, tá? E depois ela sobe lá no sulco central, entre o giro pré e pós-central. Então ela irriga o córtex e irriga os núcleos da base, tá? Então, se você tiver uma embolização para cá, você vai ter alteração exatamente na região dos núcleos da base e na região do giro pré e pós-central. Se você tiver uma microembolização para as vertebrais, aqui para as vertebrais, ela vai para onde? Ela vai para basilar e vai para posterior. Então vai ter o quê? Vai ter isquemia posterior, vai ter isquemia de cerebelo e vai ter isquemia de occipital, tá? As cerebrais médias, elas também emitem um ramo para anterior, que é a cerebral anterior. A cerebral anterior ela vai para anterior e depois ela continua como artéria do cíngulo e ela vai acompanhando o corpo caloso. E essa artéria é que irriga o lobo frontal. É mais raro porque esse ramo é bem pequeno, mas quando tem uma embolização para a cerebral anterior, o paciente acaba evoluindo com distúrbios de personalidade, tá? Beleza, galera? Então aqui, ó, só para ficar mais fácil aqui pro pessoal. Cadê? Rapidinho aqui o polígono. Ficar mais fácil. Porque isso aqui, para entender a lógica de como que acontece um AVC, da onde que vem a doença carotídea, da onde vem o sintoma da doença carotídea, se você não entender isso aqui, aí boia, tá? Então aqui as vertebrais saindo da subclávia, as carótidas comuns, lá no pescoço, as vertebrais lá atrás, junto da vértebra, a carótida bifurcando na externa e na interna, tá? A interna entra pelo forame carotídeo, a vertebral entra pelo magno, continua como basilar, solta as cerebrais posteriores, tá? Solta aqui também a comunicante posterior que vai em direção à carótida interna. A carótida interna solta, antes de virar a cerebral média,
E antes de receber a comunicante posterior, a artéria oftálmica, logo que ela sai do sifão, tá? E ela continua como artéria cerebral média. Continuando, ela manda também um ramo para anterior, que é a cerebral anterior, e as duas cerebrais anteriores, elas soltam um raminho aqui, ó, que comunica uma com a outra. Isso aqui é a artéria comunicante anterior, tá? Que eu até tirei aqui sem querer, cadê? Aqui, pronto. Tá? Então, por que é importante esses ramos? Porque tem alguns pontos que é mais comum ter aneurisma. Os aneurismas intracranianos geralmente são na região do polígono. Outra coisa que é importante, quando a gente tem que tratar uma doença carotídea, tem que levar em conta que às vezes, você tem que imaginar que isso aqui é uma rede colateral fodida. Então o que acontece? Se um desses vasos estiver fechado, tem vários outros para compensar. Tá? Só que nem sempre esse polígono ele é completo. Não é bem malformação, a variação anatômica mais frequente é quando você não tem uma das comunicantes posteriores. Tá aqui, ó, tirei fora. Isso aqui é o que a gente chama de padrão fetal. Tá? É quando você não tem uma das comunicantes posteriores. Isso aqui é uma coisa que a gente consegue identificar em arteriografia ou em angiotomografia e é importante para a clínica de quando você vai operar o paciente com doença carotídea. Para fazer o screening é um pouquinho além. Tá? Daí, baseado nisso, o que a gente sabe? A gente sabe que se você tem uma microembolização, agora vamos juntar tudo. Se você tem uma microembolização na região Então, se você tem uma microembolização, que é quando vai uma sujeirinha, alguma placa de gordura, um agregado plaquetário, e isso vai em direção à carótida, tá? E vai para a carótida comum. Qual que é o sintoma que esse maluco vai ter? Tá? Esse cara vai ter o quê? Se ele for microembolizar para a carótida, ele vai para núcleos da base, vai para giro pré-hipocentral, certo? Então, e também vai para o olho, porque afinal de contas ele tem uma artéria oftálmica. Ele pode chegar para você e falar assim, doutor, aconteceu um negócio muito estranho comigo. Eu estava em casa sossegado, não aconteceu porra nenhuma, estava assistindo televisão, de repente, olha que esquisito, meu braço direito ficou bobo, minha perna direita ficou boba, eu fiquei cego do olho esquerdo, e eu não conseguia falar porra nenhuma. E depois deu 20 minutos voltou ao normal. O que isso significa? Que ele, na carótida esquerda, ele microembolizou para a carótida esquerda, saiu um agregado de plaquetas. Essas plaquetas, uma parte delas foi para a oftálmica, pode ter dado uma isquemia retiniana. E daí ele teve um quadro, que é aqui, ó, ele teve uma hemiplegia, tá? Né? Do lado contralateral à lesão. O que mais que ele teve? Ele teve a cegueira temporária. Isso aqui a gente chama de amaurose fugaz. Amaurose fugaz. Então, ele ficou cego de um olho e depois voltou. Isso aqui acontece por isquemia retiniana. Tá? E que mais que aconteceu? Como foi no hemisfério dominante, pegou centros de fala e centros de escrita. Então, ele pode ter dislalia, que é não conseguir falar. Ele pode ter disartria, que é perder a coordenação motora. Disartria. Tá? Que mais que ele pode ter? Ele pode ter alterações cognitivas também. Mas aí acontece nessa situação. Beleza? Isso daí é um sintoma carotídeo. Tá? Daí, que mais? Se fosse uma microembolização para a vertebral não tem nenhum ramo tão importante. Ela solta direto, ela vai direto para a basilar. Então, se fosse uma microembolização para a artéria vertebral, o que iria acontecer? Ele iria isquemiar a região do cerebelo. E não vai ter tanta diferença entre um lado e o outro. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, as duas artérias vertebrais elas se juntam na artéria basilar, certo? Então, o que vai para a vertebral do lado direito pode acabar indo para o lado esquerdo, porque as duas se juntam, não vai mudar nada, certo? E o sintoma que tem qual que é? Ele vai ter vertigem, tá? E ele vai ter também, pode ter alterações visuais, por causa do occipital, e o quadro clássico, que é o que a gente chama de síndrome vértebro-basilar. O que é? Queda da própria altura, sem perda de consciência. Beleza? A partir daí a gente já entende quais são os sintomas baseados no que o cara está falando. Tá? Só que aí tem um outro detalhe que é importante da gente lembrar.
que é importante a gente lembrar aqui? Você tem o seguinte, quando você examina esse paciente, ele vai ter uma outra coisa que você pode ver. Esse mesmo cara que você viu que tinha lá o quadro, quando você pega e você vai examinar esse paciente, uma coisa que chama atenção às vezes, vai sumir pulso na carótida? Não necessariamente, tá? Mas o que pode acontecer é o seguinte, se você tem se você tem uma estenose muito importante, se você fecha muito o vaso, o que acontece? O vaso ele vai levar a uma diminuição, essa diminuição do fluxo, ele perde o fluxo laminar e leva a um turbilhonamento do sangue. E esse turbilhonamento, quando você vai palpar, você pode ter a sensação na região do bulbo carotídeo de frêmito, tá? Ou, mais comumente, porque isso aqui é muito mais sensível, você vê o que a gente chama de sopro carotídeo. Tá? O que é o sopro carotídeo? É quando você tem uma diminuição do lumen na região da estenose, tá? E isso leva a perder o fluxo laminar do sangue, e daí quando você vai auscultar, ele vai ter um sopro um sopro na ausculta bem em cima do bulbo. Por que em cima do bulbo? Porque as placas de gordura, elas se formam aonde? As placas de aterosclerose. A grande maioria das vezes elas se formam na região das bifurcações, tá? Por quê? O foco não é da gente falar disso aí aqui agora, mas assim, quando você tem uma bifurcação, você tem o sangue batendo contra a parede do vaso. Isso leva a um estresse de cisalhamento, e esse estresse de cisalhamento, ele leva a um processo inflamatório local na placa, inflamatório local, no endotélio. E esse processo inflamatório, ao longo do tempo, pode levar à formação de placas. Por isso que é mais comum a formação de placas de aterosclerose nas bifurcações, tá? Por causa do estresse de cisalhamento, tá bom? Então, o ponto que é mais frequente de placa na carótida é exatamente na bifurcação carotídea, que é onde tem os maiores estresses de cisalhamento, beleza? Daí, uma coisa que é importante a gente lembrar, você tem três situações em relação a isso, tá? Você pode ter três quadros aqui. Você pode ter como a fisiopatologia da estenose carotídea, da isquemia cerebral, ela é embólica, tá? O que acontece? Você concorda comigo que se está inteiro fechado, não tem como subir nada, certo? Se não tem como subir, uma oclusão da carótida não vai te dar um AVC. A não ser que seja uma oclusão aguda. Por quê? Estava lá aberto, fechou e ferrou. Você imagina uma placa grande, um trombo grande que fechou a carótida inteira, aí deu merda. Aí ele leva a isquemia pelo fechamento da carótida inteira. Mas, se for fechando lentamente ao longo do tempo, uma oclusão carotídea, existe oclusão de carótida totalmente assintomática. Esse paciente, se ele tiver uma oclusão da carótida totalmente assintomática, esse cara não vai ter sintoma nenhum. Por quê? Porque tem as outras três artérias compensando. Beleza? Daí o que acontece? Em relação à clínica, tá? Aqui, ó. Como é embólico, o que importa é a estenose carotídea, tá? Não é a oclusão, porque a oclusão não vai microembolizar, beleza? Daí aqui, ó, você tem três situações clínicas que podem acontecer isso, tá? Você tem três termos que são importantes. Um deles está até meio caindo em desuso, só que acaba sendo muito usado em algumas situações, às vezes em prova de residência pode acabar enchendo o saco. Você tem um termo que é o TIA, né, que é o ataque isquêmico transitório, tá? Que é o transitory ischemic. O TIA, né, é o AIT, né? Para não escrever errado, depois eu vou falar que a gente é burro. Você tem também o AVC e você tem um outro termo que é o RIND, que é o quê? É quando você tem isquemia reversível, tá? Isquemia retarded ischemic neurologic deficit, é a isquemia que tem um déficit neurológico de recuperação retardada, só que é totalmente recuperável. Qual que é a diferença aqui? Ó? Vamos colocar numa sequência aqui melhor, aqui fica mais fácil. Você tem o seguinte, ó. O que é o AIT? É quando você tem o evento embólico, tá? Você tem todos os sinais,
Só que esses sinais, eles somem em menos de 24 horas. O que significa isso? Se ele sumiu em menos de 24 horas, ele teve a isquemia, não necrosou o tecido e os outros vasos ao redor compensaram, certo? Então o que acontece, ó? Cadê? Aqui. Cadê? Aqui. Daí aqui, ó, seguinte, reverte total o quadro, certo? Reverte total o quadro. Se não tem lesão, é só isquemia, o que vai acontecer? Aqui vai ter o seguinte, você vai ter uma situação que é o quê? Esse paciente, ele não vai ter lesão cerebral. Não tem lesão. Nem na tomo, nem em ressonância, nem em porra nenhuma. Ele teve só uma isquemia. Nem em tomo, TC, nem em ressonância. Tá bom? Mas para você poder comentar que é um AIT, você precisa ter a toma e a ressonância mostrando que não tem. Quando você tem o RIND, o que acontece? Você pode ter, você tem é um quadro que é totalmente reversível também, só que ele demora um pouco mais, reverte em até 2 semanas. Tem alguns estudos que falavam do RIND e o PRIND, que é o mais tardio, a recuperação tardia precoce, tá? O PRIND era até 3 dias, o RIND a partir de 1 semana, mas varia muito entre 2, 1 semana. Na realidade, assim, ó, em mais de 24 horas. Fica mais fácil. Esse termo RIND, ele tá caindo em desuso, só que às vezes cai em prova de residência, por isso que é legal a gente comentar também. E o AVC, que é o acidente vascular cerebral, a gente está falando do isquêmico, eu não estou falando nada de hemorrágico aqui, tá, gente? Esse daqui, o que é? É quando você tem a lesão instalada. Tá? Daí o que acontece? O paciente, quando reverte, ele reverte porque ele gera outras sinapses, e essas outras sinapses que fazem o papel da lesão que ele tinha. Tá bom? E daí você consegue identificar a lesão. No RIND, geralmente quando tem lesão, são lesões mínimas, tá? Porque daí reverte um pouquinho mais de tempo. Por exemplo, minha mãe teve um RIND. Ela teve um evento cerebrovascular em um dos lados, eu não acho que foi tem tanto tempo, acho que foi a esquerda, não, foi a direita e reverteu em 4 dias. Hoje tá tudo normal, não enche o saco o tempo todo, não muda porra nenhuma, mas tá lá, ela teve a lesãozinha e a tomo dela era normal, mas na ressonância ela tinha uma imagem mínima na região do ponto mesencefálico. Mas até aí, reverteu, certo? Beleza, então a partir daqui a gente já tem uma noção de como que a gente vai pensar, beleza? Então o que acontece? Se o paciente tem um quadro de uma isquemia cerebral, o que você vai ter? Você vai ter, dependendo da topografia, você já sabe qual é o sintoma. Então, se o cara é destro, ele ficou com o braço esquerdo bobo, às vezes não precisa nem ser tudo, às vezes ficou só com o braço meio bobo, a perna ficou normal. Quando você perde o tônus da face, você pode ter o seguinte, o que acontece? A face, o que mantém a posição da rima? O que mantém a tua boca no lugar são 2 músculos aqui na lateral. Se você perde o tônus do lado direito, o que acontece? A boca vai para a esquerda. Tá? E quando você perde o tônus de um lado, o que acontece? O olho ele tem a ptose palpebral. Então, se a boca vai para um lado e o olho fecha, o que vai acontecer? Você está entendendo que ao lado que ficou bobo, que ficou com o olho fechado e a boca desviou para longe, foi o quê? Ficou flácido. Então, ele tem você vai ter o quê? Se o paciente tem um déficit no hemicorpo direito, a boca vai desviar para o lado bom, vai desviar para a esquerda, e vai ter ptose palpebral do lado direito também, tá? Porque é do lado do hemicorpo da lesão, tá? Por quê? Porque os nervos cranianos, os pares cranianos, eles estão indo para o outro lado, certo? Então a boca desvia para o lado da lesão, porque é antes da degustação das pirâmides do bulbo, tá? Que mais? O que a gente percebe? A partir daqui a gente já sabe que se for um quadro muito curto, menos de 24 horas é um AIT, se for um quadro de mais de 24 horas, mas reverte 100% é um RIND, tá? E se for um quadro que se instalou por definitivo, o AVC, certo? Então aqui o que a gente tem que pensar? Tem que pensar em causas da lesão, certo?
Então a gente vê o quê? A gente tem que pensar no seguinte, vamos voltar para o nosso tema. Nossa ideia é, você tem o nosso paciente que não sente porra nenhuma, tá? Tá lá o nosso paciente lá no postinho, e a gente tem que saber o seguinte, eu preciso pesquisar esse cara, porque você tem uma situação em que se você tiver uma estenose carotídea, tem uma situação que se você tem a estenose de carotídea, acima de 70%, ele tem um risco de em torno de 10% de ter um AVC, um IAM ou um óbito, mesmo se ele for totalmente assintomático. Tá? Isso que são os estudos falam. Então, você opera as estenoses carotídeas acima de 70%, sintomático ou assintomático. Mas assim, isso é uma coisa que ainda está meio que em discussão. Por quê? Porque hoje em dia, esses estudos que a gente estava utilizando, falavam de estenose, acima de 70 ser cirúrgico, é cirúrgico. Cirúrgico de você fazer ou uma endarterectomia de carótida, de tirar a placa de carótida, ou de você tratar por via endovascular e colocar fazer uma angioplastia da carótida com stent. Tá? No paciente sintomático, isso aqui é fato. Tá? No paciente sintomático, ele tem um NNT, que é Number Needed to Treat. Se você tratar 9 pacientes, você evita um AVC hemisférico. E os estudos de 97, 2000, por aí, os estudos a respeito de assintomático, tem aqui, ó, no AVC, no paciente sintomático, paciente que teve algum quadro, o NNT é 9. Você operando 9, você evita um AVC hemisférico. No paciente assintomático, você tem um estudo grande que era o estudo ACAS. Ele falava que se você operasse 27 pacientes, você evitava um AVC hemisférico, no cara que não sentia porra nenhuma. Só que qual que é o problema? Naquela época, o que eles tinham de tratamento? Eles tinham uma estatina, tinham a simvastatina, tinham um AS que eles usavam AS adulto, eles usavam 325, tá? E eles não tinham grandes arsenais de controle de fatores de risco, de vários métodos diferentes de controle pressórico, eles não tinham tanto um arsenal clínico tão bom quanto a gente tem hoje. Então, a ideia de você operar o assintomático é uma coisa que a gente tem que discutir hoje. Tá? Tem estudos já fazendo novos braços clínicos para ver se tem indicação cirúrgica. O que se sabe, o que tem de conceito hoje são os estudos antigos, que falam que estenose acima de 70 é cirúrgico do assintomático em pacientes de baixo risco. Tá? Só que daí é o seguinte, aí que vem aquele conceito, a gente precisa pesquisar isso, isso é uma coisa que a gente tem que ver. Aí que vem o termo screening. Tá? Só para a gente lembrar, o que é screening? É você pegar e pesquisar na população inteira para ver se tem alguma doença que é prevalente ou que é muito comum, para você pegar esse cara na fase muito precoce para você poder tratar, antes que ele tenha um problema. Por isso que tem que fazer Papa Nicolau, por isso que tem que fazer... tem várias doenças que você faz diagnóstico precoce, por isso que tem que fazer mamografia depois dos 40 anos, por isso tem que fazer alguns tipos de exame para você evitar. Por isso que a pessoa que tem mais de 40 anos tem que tomar aquela deda lá para evitar não é para evitar o câncer de próstata, você não faz profilaxia, você não evita que o cara tenha um câncer de próstata. Você faz o diagnóstico precoce antes que ele tenha complicações. Isso que é o screening, é você pesquisar ativamente na pessoa para você pesquisar isso daí. Como você faz o diagnóstico de uma doença carotídea, uma estenose carotídea? Você precisa fazer o diagnóstico com um exame de imagem não invasivo. Certo? Então a gente lança a mão do quê? Do ultrassom Doppler. Tá? Você faz um ultrassom, o ultrassom vê o fluxo do vaso, você consegue medir o grau de estenose. O ultrassom Doppler, ele é bastante sensível e bastante específico. Só que ele não é equivalente à arteriografia. Então, fez o exame, ele vai te dar a suspeita da lesão principal. E daí você confirma isso com um exame confirmatório. Pode ser uma angiotomografia ou uma arteriografia. Certo? Eu nem vou me alongar muito nessa parte, por quê? Porque o nosso foco é pesquisar o cara que não tem os sintomas, a gente saber se vale a pena pesquisar ou não. Artério ou angiotomo são os exames que vão definir realmente qual o grau de estenose, como está o aspecto da lesão, para definir já direto o tratamento ou não do paciente. Certo? Então vamos lá, screening, o que a gente vai fazer? O cara vai tomar uma deda, vai fazer lá um negócio, ainda vai fazer um Doppler de carótida? Vale a pena? Vamos ver. Na clínica a gente tem que pensar no seguinte, o que você consegue examinar de exame físico desse paciente? Tem um dado que é importante que você pode fazer, do paciente que não sente porra nenhuma que você vai identificar, porque o cara vai ter pulso. Você pode pesquisar pelo sopro carotídeo. Tá? O sopro carotídeo o que é? Ele é um sopro sistólico, tá?
no bulbo carotídeo. Carotídeo. Tá? Na prática, onde fica isso? Só para a gente poder examinar de uma forma bem prática. Você tem aqui, ó, borda superior da cartilagem da tireoide, palpa aqui para a lateral, é exatamente aqui que fica o bulbo. É o ponto onde, quando o paciente tem um ataque à arritmia, é descrito de você fazer a massagem vagal. Para você fazer o reflexo vagal, você massageia aqui. A massagem carotídea é no bulbo carotídeo. Tá? Se o paciente tem uma estenose de carótida, a estenose, a grande maioria das vezes, é exatamente nessa topografia. Então, se você colocar o estetoscópio aqui, você pode escutar um sopro carotídeo. Tá? O sopro carotídeo, ele tem um detalhe que é o seguinte, ele é específico, tá? Ele é específico para estenose carotídea, tá? Só que qual que é o problema? Ele não é sensível. Tá? Quando tem, a chance de ter é muito grande. Só que várias vezes o paciente tem estenose e você não consegue pegar. Tá? Agora vamos matar a cobra e mostrar o pau, velho. Vamos pegar isso com provas. Tá? O que você tem? Ó? Tem uma meta-análise que comparou grau de estenose na arteriografia com o sopro carotídeo. Então aqui você tem aqui, ó, só para vocês para ter provas para vocês, ó. Aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Isso aqui, ó, é uma meta-análise que eu puxei aqui para falar que a gente não pesquisa essas coisas antes de falar para vocês, para não falar que eu tô falando abobrinha. Então aqui, ó, é o grau de sensibilidade em vários estudos grandes, e isso aqui ele comparou, fez uma avaliação de sensibilidade com todos os casos. Para vocês entenderem como que avalia essas coisas, não sei se vocês pegam muito estudo para a gente poder avaliar. Você tem o seguinte, eles colocam cada um deles aqui, e eles veem qual que é o grau de sensibilidade. Se você pega aqui, você coloca todos eles numa linha, tá vendo? Então o que acontece? Você consegue avaliar aqui o grau com o intervalo de confiança. Quanto maior o intervalo de confiança, quanto maior a confiança do estudo, menor aqui é assim, ó. Você tem isso aqui como se fosse um risco relativo, entendeu? Se ele vai muito para um lado, é sinal de que ele está indo mais para o positivo, certo? Então é sinal que assim, se ele está longe, o zero, quer dizer o seguinte, não tem influência. Se é um, é muito mais para um lado, se é negativo, é muito mais para o outro lado. Você pode notar que os estudos eles são discordantes, ó. Um vai para falando contra o fato da doença ter relação com o quadro, outro vai indo a favor, e a maior parte deles bate no meio, tá vendo? Mas daí o que a gente nota é o seguinte, olha que interessante, se você fizer a média de todos eles, isso que é meta-análise, você pega todos os estudos, soma toda a casuística de toda a galera e joga e faz como se fosse um estudo único imenso. E daí quando você vai avaliar, ele está exatamente no meio. Tá? A sensibilidade, olha que legal aqui, olha que interessante. Apesar disso tudo aqui, ó, a sensibilidade é 53%, velho. Então ele não é sensível, tá? Só que em compensação, o que você vai perceber? Se você for olhar aqui a especificidade, no mesmo estudo, tá? A gente vai ver o seguinte, quando você tem o sopro, qual a chance de ter o sopro? Você vê que tem uma comparação boa, ó. A sensibilidade dele é 83%, ó. Tá aqui, ó, é bem maior, tá bom? Então o que acontece? Ele é sensível, não é tão sensível assim. Desculpa, ele não é sensível, mas ele é mais específico, tá? Quando tem a chance de ter é grande. Mesmo assim não é tão grande assim. Pode notar que 80% não é a coisa melhor do mundo, tá? Então, em outras palavras, é legal e tudo mais, mas também não salva muito, tá? E daí o que a gente tem que pensar? Vamos pegar quadro clínico, né? Se o paciente tem o sopro carotídeo, vamos ver, o que a gente pensou é o quadro clínico, o paciente tem o sopro, mas tem a estenose. Mas e aí, isso daí tem alguma coisa a ver com a clínica? Daí que a gente vai fazer o seguinte, tem uma outra meta-análise que fez o seguinte, comparou os vários estudos e viu qual que é a chance do cara ter um AIT. Tá? Então o que você vê aqui é o seguinte, ó, se o paciente teve um AIT, qual que é a chance do cara ter um AIT em tendo um sopro carotídeo, certo? Isso aqui foram cinco meta-análises e aqui 5 estudos grandes e eles fizeram uma outra meta-análise. Se daqui vocês quiserem eu passo para vocês as referências, eu jogo depois nos comentários daqui desse vídeo. Tá? Aqui o que a gente vê é o seguinte, o risco do paciente ter um AIT, um ataque isquêmico transitório, em tendo um sopro carotídeo, é de 4 vezes, aumenta em 4 vezes o risco de ter um AIT. Tá? Então é importante você pesquisar o sopro carotídeo pela clínica, mas não é pelo sopro carotídeo que você vai fazer o diagnóstico. Tá? E o AVC, muda alguma coisa? Muda pra caralho. Não tanto, mas muda, ó. Ele dobra o risco. Esse aqui é do mesmo estudo, tá? Você tem o risco do cara ter
o sopro carotídeo ele ter um AVC em um ano, ele é 2,5 vezes mais do que o cara que não tem o sopro carotídeo, tá? Então, a partir daí, o que a gente imagina? Você imagina que esse cara tem um risco maior de ter AVC, certo? Outra coisa que é importante, a aterosclerose é uma doença sistêmica, uma doença do corpo inteiro. Aqui eu vou pegar um outro estudo grande, que é o guideline do estudo do Consenso Transatlântico de Doença Periférica. Você tem uma correlação muito grande entre a doença arterial periférica, certo? Com a doença coronariana, tá? E com a doença cerebrovascular. Então, se o paciente tem isquemia periférica ou ele tem doença coronariana, ele tem grande chance de ter uma coisa cerebral também. Em outras palavras, hoje em dia você considera, se você pegar qualquer estudo de cardiologia, você vai ver que a doença arterial periférica, o fato do cara não ter pulso distal, seja ele claudicante, seja ele não claudicante, foda-se, não importa. Se esse paciente tem ausência de pulso distal, ele tem um marcador de doença coronariana. Então, vale a pena você ter um cuidado maior, porque a chance desse cara ter uma doença coronariana é muito grande. Tá? Esse aqui ele fala uma relação um pouco menor. Tem um estudo grande também que eu não acabei não pegando aqui, que eles fizeram o seguinte: paciente com isquemia crítica que estava com indicação de arteriografia, o que eles fizeram? O paciente vai fazer um CAT do membro, eles fizeram um CAT coronariano. Esse é um estudo grande da Cleveland Clinic. Eles viram que esses pacientes, mesmo totalmente assintomáticos, 30%, mais de 70% deles tinha pelo menos uma placa na carótida e 30% deles eram triarteriais com indicação de revascularização aberta do coração, tá? Em outras palavras, toma cuidado com essa merda, tá? Então você sabe que o paciente que é a aterosclerose é uma doença sistêmica, tá? Então, se tem na coronária ou na perna, pode ter na cabeça. Tá bom? Isso é um pensamento que a gente tem que ter na cabeça também, certo? E daí é o seguinte, o que a gente tem que pesquisar? Daí a partir daí que a gente vem na cabeça. Vale a pena a gente fazer isso em todo mundo, então? Não sei. Se o cara não tem, ou se o cara tem sopro carotídeo, o que tem disso tudo? A gente tem que ver o seguinte, a gente tem que imaginar assim, ó. Primeira coisa que a gente tem que pensar, tem um conceito que é muito importante para todos os exames, quando a gente vai fazer estudo no paciente, em geral em todos os pacientes, tem um conceito que é o de sensibilidade e o de especificidade, tá? Que é o que a gente estava falando. O que é sensibilidade? Se o exame é negativo, se é negativo, o que é um exame sensível? Se é negativo, ele realmente é negativo. Gente, é negativo. Tá? Que é o verdadeiro negativo. Ele tem pouco falso negativo. Pouco falso negativo. Certo? Porque ele é sensível, então ele pega uma galera. Mas se ele é muito sensível, o que isso significa? Ele dá negativo em muitos casos que seria positivo. Entendeu? E o que é especificidade? Ele, se é positivo, realmente é positivo. Beleza? Daí que vem os conceitos de falso positivo e de falso negativo. O que é o falso positivo? Se você chegou lá e falou que o cara tem uma doença e o cara não tem. E se você, o que é o falso negativo? Que é quando o exame o exame que ele é pouco específico, ele tem chance de ter falso positivo. E o exame que é pouco sensível, ele tem chance de ter falso negativo. O cara tem a doença e não pega, tá? Daí vem aquela chargezinha manjada. Cadê aquela chargezinha? Essa daqui é top para ficar com o negócio na cabeça, ó. Então aqui, ó, só para ter aquela ideia. É o cara pegar e falar que fez um teste de gravidez e falar que o homem tá grávido. Não tem como, velho. Se o cara não tem útero, não tem como. E é a mesma coisa que o moço falar pra mulher que tá lá com o barrigão e falar, ó, você não tá grávida. O que é isso aqui, ó? Se o homem tá grávido, ele tem um falso positivo, tá? E se a mulher grávida não tá grávida, não tem como falar que não, né? Então, é um falso negativo, beleza? É esse o conceito que tem que ficar na cabeça. Então, a partir daí, a gente pensa no seguinte, pra gente fazer screening, pelo que a gente está pensando, pela nossa lógica aqui, seria fazer o quê? Se o cara tem fatores de risco, você faz, tá? Mas aí a gente tem que pensar no seguinte,
Qual que é a sensibilidade e especificidade do exame que é de... Você vai fazer um screening, certo? Então você vai fazer em todo mundo. Você não vai fazer um exame invasivo em todo mundo, certo? Então, o que a gente tem que saber é o seguinte, qual que é a sensibilidade de um ultrassom Doppler, tá? Então, o que a gente tem que ter na cabeça é o seguinte, a gente tem que ter na cabeça que a sensibilidade do ultrassom, ela tem que ser razoável para você poder pegar, porque senão você vai acabar, quando você vai fazer o exame em todo mundo, você vai acabar tendo a possibilidade de você pegar falsos positivos. E daí, para você confirmar esse positivo, já que é um exame de screening, você vai forçar esses pacientes a ser submetidos a exames invasivos, exames com contraste, exames com radiação, né? Então a gente tem que ter esse pensamento na cabeça, tá? Então o que a gente tem na cabeça é o seguinte, ó. O que tem que ter na cabeça? A gente vai pensar o seguinte, ó. Qual que é a incidência de uma doença carotídea na população geral? Tá? Tem um estudo que fala o seguinte, tem alguns estudos grandes, o estudo de Framingham, ele fala o seguinte, a incidência de estenose carotídea na população geral gira em torno de 0,9%, tá? Porra, 0,9% é muito pouco, certo? Então a gente tem que pensar com muito carinho se a gente vai fazer ou não um screening nesses pacientes, tá? Então o que acontece? A gente tem que pensar no seguinte, ó. Quando a gente vai avaliar isso, a gente tem que pensar assim, ó. A sensibilidade do ultrassom, qual que é? A sensibilidade do ultrassom, ela é em torno de... Ele é bem específico, tá? Só que ele é específico em torno de uns 89, 92% por aí, tá? Então, o que acontece? Cadê? O que a gente tem aqui, ó? Qual que é a sensibilidade e especificidade, ó? Aqui, ó, em relação aos exames de imagem, tá? Deixa eu ver se eu não tô... Aqui, eu tô tirando isso aqui da frente de vocês. Isso aqui, ó, é uma outra meta-análise, tá? Para não falar que a gente não estuda, né? Então aqui você usa qual o grau de estenose e qual que é a sensibilidade e aqui a sensibilidade dos exames. A chance do paciente não ter de realmente não ter. Então, para estenoses baixas, o grau de sensibilidade é aqui, ó. Isso aqui é o ultrassom Doppler, aqui é a angiotomo, a ressonância e acho que é a angiorressonância. Eu vou pegar isso melhor para te passar com mais detalhes. Fato é, eu peguei isso aqui para cá, ó. Qual que é a importância daqui, ó? Para estenose abaixo de 50 ou totalmente ocluída é 83%. Tá vendo que não é alto, ó. Para estenose intermediária de 50 a 69 no assintomático, que não iria mudar a tua conduta, também é mais baixa ainda, ó, 0,36, tá? E para estenoses cirúrgicas, ó, entre 70% e 99%, claro que a oclusão você não vai operar. Ó, 89% do ultrassom, tá vendo? Olha que interessante. A sensibilidade é de 89% e a especificidade é de 84%. Olha que interessante. Ela não é tão alta, tá vendo? E a incidência é de 0,9% na população. Então, o que a gente tem? Você tem uma situação que se você pedir muita coisa, o que vai acontecer? Aqui, ó, isso aqui é incidência, ó. Daqui que vem esse dado. Isso aqui é isso aqui é uma meta-análise de 5 estudos de coorte, tá? Que são aqueles estudos que pegaram o cara na vida inteira, avaliaram pela vida inteira, depois de tanto comparar os fatores de risco para ver qual a chance do cara ter uma doença X. Então a gente vê o seguinte, ó. Qual que é a incidência na população inteira desses caras, ó? Olha que interessante, ó. Isso aqui eu vou pegar de todos os artigos, tá? Então aqui, ó. História de doença, ó. Cérebro vascular, que é esse aqui, ó. Qual que é a incidência que tem aqui, ó? 2,7%, olha só. Para a gente poder pegar com uma sensibilidade razoável, você teve que pegar um exame que teria que ter uma sensibilidade de pelo menos 97%, para chegar perto. Esse outro aqui, ó, 1,2% nessa população. E esse outro aqui, ó, 1%. E esse outro aqui, ó, 5,9%, um pouquinho mais, tá? E no total, somando todos os estudos, como se fosse uma meta-análise, é 2,8%. Tá vendo? Então a incidência é muito baixa, tá? Então aqui o que acontece? A gente nota que a incidência de doença carotídea é muito baixa para justificar fazer o exame em todo mundo. Então, vamos pensar no seguinte, quando você vai pesquisar isso? Quando o cara tem sintoma. Tá? Na prática é isso. Se o cara tem algum sintoma carotídeo, você pesquisa. O paciente que é totalmente assintomático, se você pegar o resultado, a chance de vir
um falso positivo, um falso negativo é muito grande. Porque os exames que a gente usa não são tão sensíveis. Beleza? Então você pesquisa quando tem sintoma. Tá? Eu não estou tirando isso da minha cabeça, não. Isso aqui é o que tem, é o que os consensos de 2014 falam. Estou falando de consensos de 2014, são os mais recentes, da American Heart, tá? Eu estou falando da American Stroke Association também. E também falam o seguinte, tem a do... Esse aqui, ó, cadê? Eu nunca guardo o nome dessa porra aqui, ó. United States Preventive Service Task Force, tá aqui, ó. Esse outro consenso aqui, ó, são todos de 2014 e falam exatamente isso, ó. A sensibilidade do exame não justifica você fazer o screening. Isso é o que fala. Daí, se você for procurar, não, mas eu tô preocupado porque meu paciente tem subcarotídeo e tudo mais, velho, tem que pesquisar, mas é aquilo que a gente estava falando, a sensibilidade e especificidade não é tão alta. Então, você vai pesquisar em quem? Em quem tem sintoma. No cara que tem sintoma que você vai pesquisar isso, tá? Tem um consenso um pouco mais antigo, vários consensos mais regionais americanos, mas mais antigos, consensos de 2011. Até vou pegar daqui quais as fontes, ó, de várias sociedades, ó. Os consensos de 2011 desses daqui, ó. Consenso, vou pegar na minha colinha aqui, ó. O American College de Cardiologia, o American Heart de 2011, o American Stroke e os estudos mais antigos, e a de radiologia e até a Sociedade Americana de Vascular. Eles falavam que você pode ponderar fazer o estudo do carotídeo em pacientes com suspeita de lesão. Quando eles têm, você pode pensar em fazer a pesquisa se o paciente tiver clínica de aterosclerose em outro território. Tá? Mas tem que levar em consideração isso com muito carinho, por quê? Para você não pegar esse paciente e submeter a exames desnecessários. Tá? Isso é muito importante a gente fazer. Ainda mais quando a gente pega e lida em serviços públicos, onde é difícil da gente pegar e realmente ter acesso ao exame. Se você inundar o serviço público de muito exame, o cara não vai, o paciente que realmente precisa, esse sim não vai conseguir fazer o exame nunca, porque vai ter um mar de gente fazendo um exame desnecessário para ter exame falso positivo, tá? Isso é importante da gente levar em consideração. Beleza, pessoal? Acho que aqui a gente conseguiu documentar bem, a gente pegou bastante coisa. Eu vou pegar uns artiguinhos e vou jogar... pegar esses consensos aqui, eu vou colocar depois no chat lá da nossa aula, para poder mandar lá, tá bom? Beleza, pessoal? A gente já discutiu um pouquinho mais de screening, falou um pouquinho mais de doença carotídea, beleza? Então, vamos lá. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me joga lá no Instagram e daí a gente já retorna por aqui, beleza? Falou, galera, até mais!